Livro de Salmos, capítulo 1. Os dois únicos caminhos. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Nessa passagem aqui, irmãos, o salmista está nos explicando qual que é o caminho para a felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo busca a felicidade, né, irmãos? Mas qual que é o caminho correto para a verdadeira felicidade? E é isso que o salmista vai nos ensinar nesses salmos aqui. E ele vai começar a nos mostrar, primeiro, o que não é o caminho da felicidade, né, irmãos? Porque muitas vezes a melhor maneira da gente explicar o que é uma coisa, primeiro é dizendo o que não é, né, irmãos? E ele vai dizer: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. O caminho da felicidade, primeiramente, consiste em nós não seguirmos o conselho dos ímpios. Mas e qual que é o conselho do ímpio? O conselho do ímpio, irmãos, é sempre um conselho de alguém que não olha para Deus. É sempre o conselho de alguém que não olha para a palavra de Deus. Então você está numa condição difícil, você está numa prova, você está numa luta, né, irmãos? E o conselho do ímpio sempre vai ser: não, tenha fé, o problema vai ser resolvido. Tenha fé que Deus vai te ajudar, vai dar tudo certo. Você está assim, você está em depressão aí porque perdeu o emprego. Não, tenha fé, Deus vai preparar outro emprego para você se alegrar. Tenha fé, confie em Deus. Os ímpios usam muito: Deus, tenha fé, acredite, Deus sabe, né, irmãos? Mas na palavra de Deus, se é um conselho de alguém que olha para Deus, que olha para as Sagradas Escrituras, o conselho sempre será: busque a sua alegria em Deus, busque o seu contentamento em Deus. Você está aí em depressão porque perdeu o emprego, você está aí sem razão de viver porque por causa das circunstâncias ruins, busque a sua paz em Deus, busque sua satisfação em Deus. Sabe, esteja realizado em Deus. Você não deveria ter buscado alegria no seu emprego. Você não deveria ter buscado a sua alegria na sua saúde. Por isso que agora você quer morrer. Não, busque a sua alegria em Deus, busque a sua paz em Deus. Porque não são todos os problemas que vão ser resolvidos, irmãos. Glória a Deus. Sim. Sabe, às vezes a gente vai perder um emprego bom e não vai arranjar nunca mais um emprego tão bom assim. Às vezes a gente vai perder a saúde e não vai ter saúde nunca mais, né, irmãos? Então como é que vai alcançar a felicidade se você não tem mais saúde? Como é que você vai alcançar a felicidade se você não conseguir outro emprego? Né, irmãos? Por isso que o primeiro conselho é: não siga o conselho dos ímpios. O caminho da felicidade é não seguir o conselho dos ímpios. Mas se tem uma coisa que os crentes querem hoje em dia, irmãos, é seguir o conselho dos ímpios. Se tem uma coisa que os crentes querem hoje, irmãos, é a satisfação nas coisas dessa terra, satisfação nas coisas dessa vida, irmãos? São os resultados do problema, tanto querem que eles vão congregar e na palavra o que eles ouvem é conselho de ímpios. Deus vai resolver o teu problema, Deus vai te alegrar, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te alegrar, vai te dar um emprego melhor, Deus vai te curar. E as pessoas estão ficando felizes na cura que alcançou, estão ficando felizes no emprego que conseguiu novo, estão ficando felizes em um monte de coisa, quando deveriam estar buscando a sua felicidade em
Deus. Ele é a nossa felicidade, Ele é o nosso contentamento, Ele é a nossa satisfação. Então, irmãos, não importa se alguém lá da rua que falou, tenha fé em Deus, que tudo vai dar certo, tudo vai melhorar. Não importa se alguém lá da rua que não crê em Deus, que não lê a Bíblia, ou se é um ancião dentro da igreja que está falando da mesma coisa. Sabe, irmãos, não passa de conselho de ímpios. Santo Senhor. E ele vai dizer, irmãos, e ele vai continuar dizendo qual não é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade também não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. O caminho da felicidade é não se deixar influenciar pela conduta dos pecadores. Né, irmãos? Se nós agimos da mesma maneira que os ímpios agem do mundo, sabe, irmãos, esse não é o caminho da felicidade. Como que os ímpios agem com as situações difíceis no mundo? Eles entram em desespero, eles entram em depressão, né, irmãos? Eles tentam fraudar alguma coisa para resolver um problema, né? Eles logo se desesperam, eles dão um golpe em um, dão um golpe em outro. Sabe, irmãos, se nós seguimos a mesma conduta dos ímpios, se nós deixamos nos influenciar por eles, se nós buscamos a mesma coisa que os ímpios buscam lá no mundo, o que os ímpios buscam lá no mundo? É carro, casa, bem-estar, satisfação. Se nós buscamos a mesma coisa dentro da igreja, o salmista está dizendo, esse não é o caminho da felicidade. Santo Senhor. Esse não é o caminho que os salvos trilham. Esse não é o caminho da salvação. Né, irmãos? E os ímpios, eles buscam a felicidade. Os ímpios, irmãos, eles ficam a vida inteira buscando a felicidade. Eles vão buscar a felicidade, irmãos, na solução dos problemas. Eles vão buscar a felicidade no emprego dos sonhos, no salário dos sonhos, nas realizações materiais. Eles vão buscar a felicidade em um monte de coisa dessa vida, irmãos, os ímpios. E esse salmista está dizendo, esse não é o caminho da felicidade. Quantos crentes, irmãos, também estão buscando a felicidade no emprego dos sonhos? Se eu tiver emprego dos sonhos, aí eu vou ser feliz, aí eu vou ser feliz. Se eu tiver a casa própria, aí eu vou ser feliz, aí eu vou ser feliz. Sabe, irmãos, esse não é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade, irmãos, não é o mesmo caminho que os ímpios percorrem para alcançar a felicidade. Mas os crentes hoje em dia, irmãos, eles chegam a zombar de Deus. Os crentes hoje vão dizer, não, tudo bem, Deus é o caminho da felicidade, mas se tiver dinheiro também, sabe, irmãos, eles comparam Deus com o dinheiro. Não, mas se tiver a casa própria, com piscina, carro, 0 km também, sabe, irmãos? Eles escarnecem de Deus, irmãos, quando eles comparam Deus com coisas materiais. Quando eles comparam Deus, irmãos, com coisas terrenas. E essa passagem aqui, irmãos, vai mostrar que o caminho para a infelicidade, irmãos, é sempre nós nos afundando cada vez mais naquilo que desonra a Deus. Santo Senhor. Porque ele vai dizer, não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Né, irmãos? Então é uma coisa que só vai piorando. Você ouve o conselho dos ímpios, daqui a pouco você já está agindo como os ímpios agem, e agora você já está em comunhão com eles, em rodas de escarnecedores. Quantos crentes, irmãos, eles são capazes de assistir um culto, de sentir fervor no culto, e acaba o culto, eles fazem uma rodinha e começam a zombar de Deus, irmãos. Começam a contar piada de Deus. Se me meter o evangelho, é um evangelho de comédia. Sabe, irmãos, mostrando para os ímpios que a fé deles não é uma fé séria. Né, irmãos? Roda de escarnecedores. Essa é a conduta de muitos crentes, irmãos. Eles têm comunhão com ímpios. Ele age junto com os ímpios. Então, irmãos, o caminho para a felicidade, irmãos, é nós lidarmos com o pecado quando ele ainda é pequeno, quando ele ainda é apenas um conselho.
né? Mas porque quando ele é pequeno, parece inofensivo. Se você não lidar com ele quando ele é pequeno, parece inofensivo, ele vai tomar grandes proporções, sabe, irmãos? E ele vai acabar com a tua vida. É assim que funciona, irmãos. Sabe, irmãos, o pecado, você lida com ele quando ele bate o portão da sua casa. Ele bateu o portão da sua casa, no portão da sua casa você já manda ele embora. Você não chama ele para entrar no quintal, e depois deixa ele entrar em casa, tomar um cafezinho, porque parece tão inocente, parece tão pequeno, e você deixa aquele pecado ali, se instalar ali, e ele começa a fazer moradia ali, daqui a pouco vai crescendo, sabe, irmãos, e ele acabou com a tua vida. Então, irmãos, você vê, começa com um conselho, de repente você já está agindo como os pecadores, e agora você já está na roda dos escarnecedores. Então o caminho da felicidade, irmãos, é nós lutarmos contra o pecado, enquanto eles ainda são pequenos e parecem inofensivos. Glória a Deus, Senhor. Lutar contra o pecado, irmãos. E agora ele vai começar a dizer qual é o caminho da felicidade. Primeiro ele falou o que não é o caminho da felicidade, agora ele vai dizer, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele vai dizer o caminho da felicidade está na lei do Senhor, né, irmãos? E quando ele está falando lei do Senhor, ele está falando, não é só sobre os 10 mandamentos, ele está falando, irmãos, sobre todo o Velho Testamento, que nada mais é do que uma explanação da lei. E está falando do Novo Testamento, que nada mais é, né, irmãos, do que o cumprimento das promessas do Velho Testamento. Santo Senhor. Então quando ele está falando sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, ele está falando, sabe, que o caminho da felicidade, irmãos, está nas Sagradas Escrituras. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E ele vai deixar isso bem claro, aonde é o caminho da felicidade. Sabe, irmãos, não basta apenas deixar de fazer algumas coisas. Não basta apenas, irmãos, deixar de seguir os conselhos dos ímpios, deixar de agir como os ímpios, deixar de estar em roda de escarnecedores e conhecer a Deus através da nossa própria mente, através da nossa própria filosofia, através do nosso... Não é aceito, irmãos. O caminho da felicidade é não deixar de fazer umas coisas, mas fazer aquilo que é certo. E fazer aquilo que é certo, irmãos, é buscar a felicidade, a satisfação, irmãos, nas Sagradas Escrituras. Glória a Deus, Senhor. E ele vai dizer ainda, irmãos, medita na sua lei, medita dia e noite, né? Olha só, o caminho da felicidade, irmãos, não é a gente meditar na palavra de Deus uma vez na semana durante 40 minutos. Glória a Deus, Senhor. Não é a gente meditar na palavra de Deus 2, 3 vezes na semana, 40 minutos. Não, mas o caminho para a felicidade, irmãos, está em nós meditarmos na palavra de Deus todo santo dia, dia e noite, 24 horas por dia. Né, irmãos? Somos nós vivendo a nossa vida, enxergando as coisas ao nosso redor por meio da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Lidando com os nossos problemas, com as nossas ansiedades, com as nossas dificuldades, com os nossos anseios, por meio da palavra de Deus. Esse é o caminho da felicidade, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Meditar, e ele ainda vai deixar bem claro, meditar na palavra de Deus, meditar, irmãos, nas Sagradas Escrituras. Sabe, irmãos, as Sagradas Escrituras, irmãos, não é um livro que você lê como um jornal ou como uma revista. Não, irmãos, é algo que você lê e você medita. Sabe, irmãos, é algo que você pega versículo por versículo, irmãos, e você fica pensando em que aquele versículo quer dizer, né, irmãos? Você fica extraindo a profundidade daquele versículo, o que Deus quer te ensinar nas grandezas daquele versículo. Sabe, irmãos, meditar, para fazer isso, irmãos, é preciso que você se debruce sobre a palavra de Deus, que você estude a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, mas quantos crentes hoje em dia, irmãos, estão dispostos a estudar a palavra de Deus, se debruçar sobre a palavra de Deus,
perder tempo na palavra de Deus, irmãos, quanto, e o salmista está dizendo, esse é o caminho da felicidade. Glória a Deus, Senhor. Esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho da satisfação. Sabe, esse é o caminho que os salvos trilham. Sabe, eles abrem as Sagradas Escrituras e eles meditam nela todo santo dia. Né, irmãos? Todo santo dia nós devemos abrir a palavra de Deus e devemos meditar nela, irmãos. Todo santo dia. Sabe, irmãos, gaste seu tempo com a palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que vale a pena, hoje nós perdemos o nosso tempo, é com a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Você é consumido por tanta coisa, irmãos. Seja consumido pela palavra de Deus. O salmista está dizendo, esse é o caminho para a felicidade. Né, irmãos? E ele ainda vai dizer assim, ó, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. Sabe, irmãos? E você tem que fazer isso com satisfação. Glória a Deus, Senhor. Você tem que se debruçar sobre a palavra de Deus, sobre as Sagradas Escrituras. Sabe, irmãos, você tem que meditar nela dia e noite. Você tem que se alimentar dela todo santo dia. E tem que fazer isso com alegria, com satisfação. Porque senão não é aceito. Glória a Deus. Porque senão ainda não é o caminho da satisfação. Não é o caminho da felicidade. Né, irmãos? E aqui os religiosos ficam de fora. Porque na religiosidade, irmãos, não há alegria em se caminhar com Deus. É apenas uma obrigação. Glória a Deus. Eu tenho uma obrigação lá na igreja. Eu tenho que atender o culto. Sabe, eu tenho uma obrigação. Uma vez por semana eu tenho que congregar. Sabe, eu tenho uma obrigação. Todo dia eu tenho que estudar a palavra de Deus. Sabe, irmãos, se não há satisfação, irmãos, não é aceito. Glória a Deus. O caminho da felicidade, irmãos, está em deixar de fazer algumas coisas. Mas o caminho da felicidade, irmãos, também é nós lermos a Sagrada Escritura, meditar nela com alegria, com satisfação, com contentamento. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E para isso acontecer, irmãos, só nascendo de novo, irmãos. Só sendo transformado, irmãos. Isso é uma obra sobrenatural de Deus. Sabe, irmãos, se não há satisfação em você, em ler as Sagradas Escrituras, em meditar nela todo santo dia, sabe, irmãos, se é pesado para você, se é um fardo para você, sabe, irmãos, se arrepende do arrependimento que você nunca teve e peça para Deus mover o teu coração. Glória a Deus. Porque tem alguma coisa errada com você. Porque o caminho da felicidade, o caminho que os salvos trilham, o caminho, irmãos, que os salvos percorrem, está em conhecer a profundidade daquilo que a palavra de Deus diz. Glória a Deus. E eles meditam nela dia e noite, e essa palavra é a satisfação deles. Glória a Deus. Sabe, irmãos, você tem que se alimentar da palavra todo santo dia, irmãos. Glória a Todo Deus. santo dia, irmãos. Todo dia. E ele vai dizer o que acontece, irmãos, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus todo dia. O que acontece, irmãos? Quando nós nos debruçamos sobre ela e quando nós meditamos nela, o que acontece? Nós somos como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza, prospera. Glória a Deus. Quando nós nos dedicamos ao conhecimento da palavra de Deus, e sobre a palavra de Deus, irmãos, meditamos, o que acontece é que nós nos tornamos uma árvore, irmãos, plantada à beira de uma água corrente. E o que acontece, irmãos? Pode vir seca, que aquela árvore ainda permanece frutificada, permanece firme, porque ela não está contando, irmãos, com as intempéries, ela não está contando com chuva, irmãos, para poder ser uma árvore frondosa, para poder ser uma árvore forte. Não, mas ela está tirando os seus próprios nutrientes da água corrente ali, que não se esgota. Glória a Deus, Senhor. Quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus e quando nela nós meditamos e conhecemos, sabe, irmãos, nós estamos buscando os nossos nutrientes direto de Deus, irmãos. Glória a Deus. Então não há adversidade que nos derruba, irmãos. Não há dificuldade que nos pare. Não há circunstâncias, irmãos, que fazem com que nós venhamos a perecer, porque nós estamos ali, irmãos, todo santo dia buscando nutriente de uma fonte inesgotável. Deus, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Esse é o caminho da felicidade, irmãos.
Conhecemos as Sagradas Escrituras, sabe, irmãos, e você tem que conhecer as Sagradas Escrituras, irmãos. É você ler, você interpretar, irmãos, você procurar saber o que está escrito. Você, irmãos, essa é a sua obrigação. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmão, não é simplesmente receber as coisas mastigadas. Não, você lê, você medita, você estuda, você se alimenta todo santo dia da palavra de Deus. E você, irmãos, vai ser uma árvore plantada do lado de uma água corrente, irmãos. Né, irmãos? Faça o teste, irmãos. Glória a Deus. Veja se a sua vida não vai ser transformada, irmãos. Se você perder 15 minutos do seu dia lendo um salmo e meditando nele todo santo dia, se alimentando daquilo que Deus tem para te ensinar, sabe, irmão, você vai ver se não vai ter dias que você vai perder horas e horas lendo a palavra de Deus e buscando o entendimento daquilo que a palavra de Deus diz. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o salmista está dizendo: esse é o caminho da felicidade. Você quer ser feliz? Você busca a felicidade? Esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho da satisfação. Esse é o caminho que os salvos trilham. E ele vai te bem claro, irmãos: não há outro caminho. O outro caminho é dos ímpios. Se você quiser trilhar outro caminho, é o caminho dos perdidos. Esse daqui é o único caminho, irmãos. Nos deleitarmos na verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, essa é a verdade. Ele vai dizer: não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Sabe, irmãos, o salmista vai dizer: os ímpios são como a palha que o vento carrega. É muito interessante, irmãos, porque ele não vai dizer que o ímpio é uma árvore plantada longe de um local com água corrente. Sabe, irmãos, ele podia dizer, ó, o ímpio é uma árvore plantada bem em um local assim, sem água corrente. Então vem a seca, sabe, e a árvore simplesmente murcha. A árvore perde suas folhas, a árvore não dá fruto, porque está numa época de seca, e a árvore seca e morre. Sabe, ele podia dizer: os ímpios são assim. Sabe, irmãos, mas ele não vai dizer, porque ele está querendo usar uma metáfora ainda mais pesada. Sabe, irmãos, ele já está olhando para a destruição dos ímpios. Ele já está olhando para os ímpios indo para o inferno. Sabe, irmãos, então esse momento de prosperidade dos ímpios, esse momento onde eles têm carro, casa, bem-estar, satisfação, dinheiro, sabe, o salmista já está dizendo: isso aí não é nada. Isso aí não é nada, isso aí é uma miséria, porque perto de uma eternidade no inferno, isso não é nada. Isso não é nada. Então o que os ímpios são? Os ímpios são como uma palha que o vento carrega. Também não são nada, eles são levados de um lado para o outro. Ainda que eles pareçam uma grande árvore frondosa e forte, bonita e próspera, sabe, num sopro de Deus eles serão derrubados como o vento sopra a palha. Santo Senhor. Sabe, e eles vão perecer. E ele vai dizer: por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Sabe, irmãos, quem que são os únicos que vão entrar na congregação dos justos? São aqueles, irmãos, que têm a sua satisfação nas Sagradas Escrituras, que nela meditam de dia e de noite. Fora esses, são todos ímpios e não irão entrar na congregação dos justos. E ele vai dizer: pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. Conhecer o Senhor é o caminho dos justos. Irmãos, qual que é a famosa frase hoje? A famosa frase hoje é: Deus conhece o meu coração. Sabe, irmãos, o caminho dos justos, irmãos, o caminho da felicidade está em nós conhecermos o coração de Deus. Está em nós conhecermos a vontade de Deus. E para isso, irmãos, somente meditando na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Esse é o caminho da felicidade, irmãos. Nós precisamos, irmãos, trilhar esse caminho. Nós precisamos, irmãos, nos debruçar sobre a palavra de Deus e gastar tempo nela, irmãos. Porque aí sim, irmãos, seremos uma árvore que não vai se abalar com nada. Estaremos edificando a nossa casa numa rocha. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? O caminho dos ímpios, porém, conduz à
destruição. Santo Senhor. Olha só, irmãos, só nesses salmos aqui nos mostra, irmãos, como que a gente faz, irmãos, para entrar no céu. Qual é o caminho para entrar no céu? Qual que é o caminho para a felicidade? Qual que é o caminho para a verdadeira prosperidade? Sabe, irmãos, prosperidade, a prosperidade na Bíblia, você vê que não tem nada a ver com dinheiro. Sabe, irmãos, não tem nada a ver com circunstâncias favoráveis. Não tem nada a ver com, Deus vai vir, Deus vai resolver o teu problema e eu estou caminhando com Deus, agora eu estou próximo. Não tem nada a ver com isso. A prosperidade aqui, irmãos, está em nós buscarmos a nossa alegria em Deus, que é uma fonte inesgotável. Esse é o caminho da felicidade. Isso é o que a Bíblia chama de prosperidade, irmãos. Glória a Deus. Porque isso não pode ser abalado, irmãos. Isso não pode ser retirado de nós. Isso nós não podemos perder. Se Deus é uma fonte inesgotável e nós somos uma árvore plantada do lado de Deus, irmãos, nós estamos seguros, estamos tranquilos. Né, irmãos? Então que hoje, irmãos, nós venhamos a trilhar esse caminho da felicidade, irmãos. Que hoje, irmãos, nós venhamos a deixar de fazer aquilo que é ruim, sabe, irmãos, mas que nós venhamos a fazer também aquilo que é certo. Que nós venhamos a gastar tempo, todos os dias, que nós venhamos a gastar um tempo meditando na palavra de Deus, irmãos. Porque só ela, irmãos, contém aquilo que verdadeiramente, irmãos, pode nos satisfazer dia após dia. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome de Jesus. Amém.